Maravilha, uma satisfação estar aqui com todos vocês e mais um evento do Conselho Regional de Economia de São Paulo, em que nós tivemos aqui a grata gentileza também do Conselho Federal de Economia de publicizar e a gente poder chegar a um público ainda maior. O meu nome é Haroldo Silva, sou doutorando pela PUC, sou mestre em Economia pela Universidade Federal do Paraná, sou economista-chefe da ABIT e conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Mas hoje a nossa conversa é com o professor Odilon Guedes. Então, o objetivo aqui é que nós falemos, que o professor nos ensine aqui sobre a questão do plano plurianual. É um tema de extrema relevância, mas que não ganha tanto amparo da mídia especializada, não ganha espaço. Então, a gente tem aqui mais uma obrigação também, explicar os detalhes que envolvem o plano plurianual e a importância do economista e a importância para a sociedade desse processo. E para isso, então, nós temos aqui o professor Odilon Guedes, que já está conosco. Ele também é conselheiro do Conselho de Economia aqui do Estado de São Paulo, é ex-vereador e subprefeito, autor do livro Orçamento Público e Cidadania, vejam que tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Ele é economista, mestre em Economia pela PUC de São Paulo, especialista em Finanças Públicas, professor da FAAP, das Faculdades Oswaldo Cruz e da Escola de Governo conveniada à USP. E professor convidado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da Escola de Administração e Ciências Humanas da USP, consultor do Instituto Polis de Estudos de Política Social, foi vereador aqui na cidade de São Paulo por 2 mandatos, tendo sido membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal e publicou diversos artigos relacionados à economia, no Valor Econômico, no Le Monde Diplomatique e na Folha de São Paulo. E ministra cursos e palestras sobre finanças e orçamento público. Professor Odilon, uma satisfação tê-lo aqui de novo, meu amigo, e conta para a gente aí qual é a importância do plano plurianual, quais são as técnicas, qual a necessidade de levarmos esse tema ao conhecimento da sociedade. Por favor, qual o papel dos economistas também? Bom, boa noite, Haroldo. É um prazer estar com você, com os colegas do Conselho Regional de Economia, demais economistas, quem nos está acompanhando, para discutir um tema de enorme importância para a sociedade brasileira, mas que, infelizmente, ele não tem, como você falou, uma penetração na mídia e no debate. É um tema central da cidadania. Tá? Minha experiência de vereador, de subprefeito, é uma questão central, o plano plurianual de investimentos. Então, vamos lá. A Constituição Federal, do artigo 165 ao 169, ela trata da questão das leis de orçamento no Brasil. São 3 leis. Nós temos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. E começando pela lei, o que nós vamos tratar hoje aí do plano plurianual, está no artigo 165. E uma primeira questão fundamental. Hoje, no dia de hoje, o Brasil tem 5.570 municípios. Todos esses municípios do Brasil, obrigatoriamente, que a Constituição define, todas as câmaras municipais já têm o plano plurianual de cada município, que é um plano de 4 anos, é um planejamento de, no mínimo, médio prazo, tá certo? E esse plano ele vai ser executado a partir do ano que vem, 2022, 23, 24 e 25. Em 2025, ou você vai ter um novo prefeito, ou o prefeito foi reeleito. Então, ele pega 3 anos do atual mandato e 1 ano do mandato futuro, tá certo? E o que trata o plano plurianual? Essa é a grande questão. E depois, qual é a relação dele com as outras leis orçamentárias? Então, na Constituição Federal, você pega lá, está definido o seguinte, que o plano plurianual, nele vão estar definidas as despesas de capital, as despesas decorrentes das despesas de capital e as despesas de duração continuada.
São 3 conceitos básicos que, logicamente, quem não conhecer, e a maioria das pessoas não conhece, porque não tem um acompanhamento aí de economia do setor público, que é fundamental. O que são despesas de capital? São investimentos, por exemplo, fazer uma escola é despesa de capital, uma ponte, um hospital, tá certo? Todos os investimentos que você faz e mais as despesas permanentes que você tem que fazer, tá certo? Que são as despesas, deixa eu pegar aqui, olha, a despesa de capital e as que são despesas de material permanente. Então, despesa de capital, recorrentes, investimentos... professor? O termo é recorrentes? Despesas recorrentes? Não. Veja, primeiro, despesas de capital, o que o plano tem que ter para os próximos 4 anos, são os investimentos e as despesas de material permanente. Então, como eu falei, a despesa de capital, construir uma escola é uma despesa de capital. Aí, comprar computador para a escola é despesa de capital. Comprar as escrivaninhas para os alunos é despesa de capital. Se a escola vai ter lá uma cozinha e tem fogão, é despesa de capital. Então, isso tudo, o plano plurianual define que você tem que projetar para os próximos 4 anos. Então, por exemplo, dos municípios do Brasil, se tem um município que está projetando fazer 10 escolas para os próximos 4 anos, tá certo? O que é que você tem que ter lá? O valor que você vai investir para construir as 10 escolas durante 4 anos. Tá? Vamos supor, cada escola vai ficar em 1 milhão. Então, você tem que botar lá 10 milhões de reais para os próximos 4 anos para construir as escolas. Aí, as despesas de material permanente. Cada escola vai ter 20 computadores, um fogão industrial, comprar carteiras para os alunos, tá certo? Isso tudo tem que ser projetado para os próximos 4 anos. Quanto é que custa esses 20 computadores, o fogão, tudo isso? Isso tudo é despesa de capital. Tá? Então, isso tem que estar lá no plano plurianual que vai ser um planejamento para os próximos 4 anos. Aí, o que mais consta o plano plurianual? As despesas decorrentes da despesa de capital. O que é esse conceito? É o seguinte, quando você faz uma escola e equipa ela, tá certo? Você vai ter que, para a escola funcionar, contratar lá 40 professores, diretora, assistente pedagógico, merendeira, segurança, comprar alimentos durante o ano inteiro para dar para as crianças, caderno, toda a despesa, tá? Que a escola vai ter decorrente de fazê-la, que o governo vai fazer, também tem que constar do plano plurianual. Por quê? Porque, veja, muitas vezes você vê na televisão, sai uma denúncia, fizeram uma escola, um hospital, só que não tem na escola as carteiras, está faltando, porque o governo não previu. E o plano plurianual obriga a isso. Além de fazer a escola, o que você vai gastar para a escola funcionar? São as despesas decorrentes dos investimentos. Você, por exemplo, você vai fazer um hospital, bota lá no plano plurianual. E aí o que acontece? O hospital precisa comprar. Quais são as... Bom, despesa de capital, fazer o hospital, depois comprar todo o material de cirurgia, camas, raio-x, tomografia, isso é despesa de capital. Despesa decorrente, contratar médico, enfermeira, pessoal de limpeza. Então, isso tudo você contempla no plano plurianual. Tá? Então, as despesas de capital e as despesas decorrentes que eu falei da escola, do hospital, é comprar remédio, anestesia, material de limpeza, tudo que você vai usar continuamente no hospital. Então, você projeta para 4 anos. E, finalmente, as despesas de caráter continuado. Então, por exemplo, esse município vai fazer 10 escolas, só que ele já tem 8. Então, coloca no plano plurianual quanto é que você gasta para manter essas 8 escolas funcionando. Então, veja, é um plano de extrema importância que o município é obrigado a colocar lá, o prefeito e os vereadores vão aprovar, toda a projeção para os próximos 4 anos. Então, isso a sociedade, se ela se apropriar do plano plurianual, ela sabe o que vai acontecer para os próximos 4 anos no município.
Tá? Então, veja, é de extrema importância e está lá em todas as câmaras municipais. O que eu coloco, por exemplo, os economistas e demais cidadãos de cada município deviam, na Câmara de Vereadores, acompanhar as audiências públicas, que são obrigadas a ter, no mínimo, 2 audiências públicas, e conversar com os vereadores, o que está, para conhecer o plano, para explicar lá, vai construir tantas creches, escolas, postos de saúde, casas de cultura, vai ter que contratar não sei quantos professores, está tudo lá. Então, veja, é um plano de muita importância para a sociedade. O Estado também é obrigado a fazer e o governo federal. O plano é no primeiro ano depois da posse, a posse dos prefeitos foi no início desse ano, então eles esse ano têm que fazer o plano. O ano que vem vai ter eleição para presidente da República, em 2023 o presidente e todos os governadores vão ter que fazer plano plurianual. Então, é um instrumento fundamental para a democracia. E por que ela é importante? Porque nós sustentamos o município, o Estado e o governo federal com os tributos que a gente paga. Nós pagamos N tributos. Quando você compra qualquer tributo, qualquer produto, uma camisa, 1 quilo de café, um carro, remédio, seja lá o que for, você está pagando um conjunto de tributos que vai lá para poder o Estado poder estar presente e fazer escola, fazer posto de saúde e o que for necessário. Então, um objeto, chamando assim, o plano plurianual, fundamental para a sociedade, para a cidadania, que nós temos que acompanhar. E aí eu falei, e as outras leis? Qual é a relação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei do Orçamento com o plano plurianual? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma lei anual que ela tem que ser apresentada no primeiro semestre de cada ano e aprovada até o dia 30 de junho, senão o Poder Legislativo não pode entrar em recesso. E na LDO você tem definido o quê? Quais são as prioridades para o orçamento do ano que vem. Então, veja o seguinte, só para a gente entender a importância. O plano plurianual colocou lá, que eu falei, 10 escolas para os próximos 4 anos. A LDO vai dizer, em cada ano, quantas escolas vão ser feitas dessas 10. Então, por exemplo, em 2022, vão ser feitas 2 escolas, 2023, 4 escolas. Então, cada ano, ela define as prioridades. Então, ela tem uma importância muito grande. Além disso, ela vai definir as despesas de capital também, que já está no plano plurianual, só que o plano é para 4 anos e a LDO é para cada ano. Então, ela está com... o que eu falo? A LDO está conversando com o plano plurianual, que está lá definindo as prioridades, e ela também, a LDO, tem muita importância, porque ela, por exemplo, se for ter aumento para o funcionalismo, tem que constar na LDO. Se for ter mudança na estrutura tributária do município, vai mudar a alíquota de ISS, IPTU, ITBI, tem que constar também da LDO. Então, ela tem uma importância muito grande, que também a maioria das pessoas, a minha experiência de vereador, quer dizer, isso se dá muito pouca atenção para isso. E, finalmente, a lei orçamentária anual, que é também uma lei anual, e ela é enviada para a Câmara de Vereadores, aqui em São Paulo, até o dia 30 de setembro, tá certo? E ela tem que ser aprovada até o fim do ano, é onde você define os valores da arrecadação e da despesa de cada setor da prefeitura. Então, por exemplo, se você pegar a lei orçamentária, vai ter lá IPTU. Quanto que é a projeção de arrecadação de IPTU para o ano que vem? Qual é a projeção da arrecadação do imposto sobre serviços? Qual é a projeção do imposto de transmissão de bens intervivos, de taxa de lixo? Quanto está se projetando as transferências que o município vai receber do Estado? Por exemplo, o ICMS é um imposto estadual que o Estado arrecada em cada município, logicamente, aí ele tem que devolver, repassar para o município 25% basicamente do que ele arrecadou no município. Tá certo? Então, de tudo que ele arrecadou, ele tem que mandar de volta para o município 25%. Aí, o IPVA é uma lei, também um tributo estadual que o Estado tem que
mandar de volta para o município 50% do que ele arrecada, aonde os carros ou caminhões, tá? Esses veículos são registrados. Tá aí, por exemplo, só mais um detalhe, como ele é um tributo estadual, é o Estado que define a alíquota do IPVA. Então, só para dar um exemplo, aqui em São Paulo é 4%, nós vamos pagar ano que vem. No Paraná, se eu não estou equivocado, é 2%. Então, muita gente, se você notar, isso diminuiu muito. Quando eu fui vereador, começou um debate grande, porque em São Paulo, as locadoras que tinha aqui em São Paulo, a maioria delas tinha o licenciamento no Paraná. Então, uma locadora tem uma frota de 200 carros, 300, então, se ela licenciasse no Paraná, ela pagava muito menos IPVA do que aqui em São Paulo. Só que ela se utilizava aqui de São Paulo. Então, houve um debate, uma lei exigindo que fosse licenciado aqui. A mesma coisa o ISS. Você tem muitas empresas que colocam nos municípios em volta de São Paulo ou das outras capitais, aonde o ISS é mais barato. Então, ela tem a sede no outro município e ela fundamentalmente atua na capital. Tá certo? Então, por exemplo, as transferências federais têm que estar na lei orçamentária. Para dar um exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios é um fundo federal, ele é composto por toda a arrecadação do imposto de renda e do IPI. E aí, 23,5% desse conjunto da arrecadação tem que ir para os municípios todo ano, tá? E 22,5% para os estados. Aí você tem transferência do SUS, do Fundeb, tá? Então, veja, toda a arrecadação está lá inscrita na lei orçamentária, ela tem uma importância enorme, tá certo? E, logicamente, nós, economistas, temos um papel fundamental, só para dar um exemplo, depois a gente pode dar outros, porque você tem que calcular quanto é que vai ser a inflação no que vem, tá certo? Você tem que analisar isso, dependendo do cálculo, você vai arrecadar mais. Tá? Quanto é que, se for ter aumento de IPTU, etc., quanto que vai pesar esse aumento para a arrecadação? Ou a inadimplência? Se você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, e nos municípios deve ter isso, você calcula, logicamente, numa base estatística histórica, qual é a inadimplência de IPTU, de ISS, porque você já prevê quanto é que vai ser a arrecadação. Lógico que pode mudar. Por exemplo, quando veio a crise agora da Covid, caiu brutalmente a arrecadação. Então, era uma coisa que não estava prevista. Tá certo? Então, você tem lá todas os tributos que o município vai arrecadar, o Estado e o governo federal. Tá? E aí você tem as receitas correntes e as receitas de capital. Eu não sei se eu estou falando muito em seguida aí. Não, eu queria só fazer algumas perguntas aqui para trazer o cidadão comum também, os nossos colegas economistas para a conversa, mas quiser concluir, pode concluir. Então, eu vou concluir, tá? Estou concluindo. E aí você tem as receitas correntes e as receitas de capital, que são empréstimos, ou se o município vende uma propriedade que ele tem um prédio, isso é receita de capital, tá certo? E a lei orçamentária tem que ser aprovada até o fim do ano. Então, são 3 leis básicas fundamentais para a cidadania, porque somos nós que pagamos tributos, nós temos que saber onde o município, o governo do estado e o governo federal vai gastar o nosso dinheiro, que é uma coisa ainda que aqui no Brasil é muito pouco exercitada, tá? Você já tem um avanço nisso, mas ainda precisa de muito mais gente participar desse processo todo. Vou parar por aqui por enquanto. Professor, é importantíssimo isso que você falou, a gente vê aí exemplos claros dessa discussão e da falta de transparência ou da falta de participação popular e até dos economistas que dominam aí a ciência para poder entrar nesse debate. Vou dar dois exemplos, né, dos jornais de hoje aqui. A gente teve aqui em São Paulo ontem uma tumultuada sessão na Câmara dos Vereadores aqui do município de São Paulo, porque ampliou-se aí o peso da previdência pública sobre parcela do funcionalismo. Sem entrar no mérito do quanto, de quem, etc., fica claro para a gente o seguinte: a despeito de fazerem esta reforma na Previdência,
já está anunciado aí aumentos para o pessoal da área de comissão, o pessoal comissionado, né? Que são ali prefeitos, secretários e etc. Não me parece algo justo, né? Assim como não me parece algo justo a gente observar algumas escolas municipais e estaduais sem biblioteca apropriada, com vazamento em biblioteca e etc. Como é que o cidadão comum pode se organizar para tentar adentrar os ambientes como a própria Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, conversar com o seu parlamentar? Você que já foi parlamentar, né? Como é que o cidadão comum, pode chegar lá? Ele não é barrado, ele pode. Como é que funciona isso para o cidadão comum? E depois, como o economista pode se organizar? Eu sei que o que a gente está fazendo aqui é uma forma já de inserção nesse debate, mas como o economista pode se organizar, pensando nos nossos colegas que estão nas delegacias regionais espalhadas pelo país todo, aí no interior do Brasil, como é que o economista pode também ajudar a mudar essa realidade? Primeiro, só uma questão, Haroldo. Você tem a lei de responsabilidade fiscal, que ela é claríssima do ponto de vista da transparência das contas públicas, da obrigatoriedade de fazer as audiências públicas, tá certo? Inclusive, as despesas, hoje, elas têm que ser registradas em tempo real. Quando você empenha uma verba, empenhar é um documento que o poder público faz, que ele já se obriga a pagar a hora que ele empenhou. Tem que imediatamente já ir para o site da prefeitura, e as prefeituras têm que ter um site. O problema é que muitos sites, você vai lá, eu falo, você precisa ficar garimpando, porque você não acha onde é que está o orçamento e os dados. Tá? Então, primeiro isso. Então, a lei de responsabilidade fiscal coloca isso, mas as pessoas têm dificuldade e muitas vezes as prefeituras mesmo criam essas dificuldades, tá? Desse acesso. Por exemplo, dois exemplos. Quando eu fui vereador, ou quando eu falo que eu, na FAP, tem um curso que é gerente de cidades, tá? Que geralmente vão vereadores, deputado, quem trabalha no Estado, nas prefeituras. E eu dou aula de orçamento lá, que o curso agora, com a pandemia, ele parou, tá? Mas esse curso está retomando do ponto de vista não presencial, à distância. Então, eu dava aula de orçamento. Tá? Então, o que eu colocava muito é isso. Muita gente nesse curso perguntava, mas eu posso pedir esse dado na Câmara Municipal? Lógico, é obrigatório a Câmara Municipal ou o Poder Executivo te apresentar o orçamento. Ninguém tem que pedir favor para ninguém. Como não existe essa prática, as pessoas ficam meio envergonhadas, acham que não podem. Então, primeiro é o seguinte, você tem todo o direito de ter acesso a esses dados. Chama lá o vereador que você elegeu, o deputado, e pede para ele trazer os dados. Ou você vai na Câmara, ou na Assembleia. Uma segunda questão importante é o seguinte, os vereadores, eles deveriam visitar, por exemplo, as escolas, nas reuniões de pais e mestres, e fazer uma palestra sobre isso que eu estou colocando aqui. Você tem, por exemplo, instrumentos de participação, que são as associações de pais e mestres, que deveriam debater isso aí. Porque, veja, a Coreia do Sul, né, a gente estuda, a Coreia do Sul, na década de 50, era um país pior que o Brasil, tinha atravessado uma guerra, um país atrasado. E hoje é um dos países mais desenvolvidos, a renda per capita é muito maior que a brasileira, a qualidade de vida, por quê? Porque eles priorizaram a educação, investiram muito e pagam bem professores. Eu sempre falo, professor, no meu modo de ver, é a profissão mais importante da sociedade, porque para ser um bom médico, ele teve que passar na mão de um professor, um engenheiro, um cientista, um matemático, um economista, tá certo? Então, por exemplo, muitas escolas não têm nem quadra. Tá, você falou biblioteca, não tem, você precisa ter professores que ganham bem para poder se dedicar permanentemente, senão o professor precisa dar aula em várias escolas, tá certo? Então, por exemplo, uma outra forma de participação seria, eu estou pegando o exemplo da Associação de Pais e Mestres, debater isso, acompanhar o que acontece na escola, pressionar, ir lá chamar o vereador, tá? Porque aí, isso é que é cidadania, é você saber que é o teu dinheiro
que sustenta o poder público, tá? E como ele está sendo usado. E a questão orçamentária, Haroldo, e quem está nos acompanhando, ela é fundamental, é um debate. Veja, eu sempre falo, eu já estudei, como você falou, eu já publiquei artigos no Le Monde, no Valor Econômico, discutindo as questões da estrutura tributária no Brasil. Tá certo? Então, você pega o seguinte, quem paga mais tributos no Brasil é a população de baixa renda. Por quê? Porque 50% da carga tributária é indireta, ela pega todo mundo indistintamente, se o sujeito ganhar 100 mil por mês ou R$1.000. Você vai comprar uma televisão, por exemplo, de R$2.000. Se o cidadão ganhar cerca de 45% do preço da televisão são de tributos. Uma televisão de R$2.000 são R$900. Se o sujeito que ganha R$1.000 comprar essa televisão, 90% do salário dele, daquele mês, está indo para pagar tributo. Se o sujeito ganha 100 mil, tá certo? O que é? Menos de 1%. Então, veja, lógico, o vendedor, e isso nem é possível, não vai olhar para a tua cara e perguntar quanto é que você ganha para te cobrar a televisão. Então, veja, então se você pega a maioria da população de baixa renda, proporcionalmente paga mais tributos do que de alta renda, tá certo? Então, por exemplo, e as pessoas não sabem disso. Então, nós temos que fazer um debate sobre a reforma tributária para poder mudar isso. Você tem que diminuir o tributo das empresas, tá? IPI, ICMS, para baratear o custo delas e aumentar a tributação direta, que é o imposto de renda, que é imposto sobre herança, sobre grandes fortunas, sobre a propriedade. Eu tenho dado muitos exemplos. O ITR, Imposto Territorial Rural, que o agronegócio paga, os fazendeiros. O ITR do Brasil inteiro, que é arrecadado no Brasil inteiro, o ano inteiro é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. Então, o agronegócio não paga, são bilionários e não pagam nada. Você pega, por exemplo, só o Brasil e a Estônia não tem imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Esses últimos 15 dias saiu o balanço dos bancos, que ganharam bilhões. O banco ganha na crise ou sem crise. Aumentaram violentamente os seus lucros em bilhões e quando distribui os dividendos, quem tem ações do banco, não paga nada de imposto de renda. Então, você tem que mudar isso. Tá certo? Imposto sobre herança, só para dar outro exemplo. Quando a princesa Diana morreu lá no Reino Unido, ela deixou 30 milhões de dólares para os filhos dela. Os filhos dela tiveram que pagar cerca de 15 milhões de imposto sobre herança. Aqui no Brasil é 4%, na Inglaterra ele se aproxima de 50%. Aqui é 4%. Então, isso que eu estou falando não é nada radical, viu, Haroldo? Porque você falar isso, o Brasil é um país tão atrasado que as pessoas vão achar que isso é radical. No meu entender, quem é mais rico tem que pagar mais, não tem nem dúvida. Isso não é, muito pelo contrário, tá certo? Isso não é ser nada radical. Na Inglaterra, imposto sobre herança tem mais de 300 anos. E o Churchill, eu sempre lembro isso, o Churchill foi o primeiro-ministro, era um conservador, na época da Segunda Guerra, ele dizia que imposto sobre herança é muito bom para evitar rico indolente. Porque o cara ganhar uma fortuna não vai fazer mais nada na vida. Então, por exemplo, esse é um debate central que envolve o orçamento, porque, como eu falei, todas as receitas, todos os tributos que a gente paga estão lá no orçamento. Você tem acesso a isso. Tá certo? Então, essa é uma discussão central, ela é muito legal, uma coisa que, quando eu faço sempre, dá uma repercussão muito grande. E uma última coisa, eu me entusiasmo, acabo falando demais. Uma última coisa, por exemplo, a primeira discussão sobre cobrança de tributos foi lá em 1215, na Inglaterra, na Carta Magna, que os nobres ingleses sentaram com João Sem Terra e falaram para ele, escreveram na Carta Magna, não pode mais criar imposto sem consultar o Conselho de Nobres, em 1215. Aí a Revolução Americana, o 4 de julho, qual foi a gota d'água? Os ingleses começaram a lançar tributos em cima dos colonos americanos e o tributo do chá que eles se revoltaram e isso foi a gota d'água para a Revolução. Por que o Tiradentes foi enforcado?
por causa da derrama. Você está sem Então, só som. estou dizendo, foi por causa de 15%, né? A derrama era 15%, né? Era Agora a gente derrama, paga uma porque, carga tributária de 40%. viu? Quem lá, os donos das minas de ouro já pagava o quinto, que era 20%. Por isso que fala quinto dos infernos vem de lá. Ah, é Quando os quinto, não é portugueses 15%, iam cobrar é o quinto. quinto, os habitantes lá falavam, vai cobrar o quinto dos infernos. Por isso que a gente fala, vai para os quintos dos infernos. E aí os portugueses, além do quinto, começaram a lançar derrama para cobrar mais imposto. A Guerra dos Farrapos só foi por causa da cobrança de tributos. Porque o governo imperial aí no Rio de Janeiro cobrava tributos da produção de charque no Rio Grande do Sul e não cobrava o que vinha da Argentina e do Uruguai. Os fazendeiros se revoltaram. Agora, aqui no Brasil, como é a população de baixa renda que paga mais, ela nem tem informação. Então, como não tem informação, ninguém acha que é normal que a gente vive aí, entendeu? Então, essa é a questão. E depois, a questão dos economistas é central, mas eu não sei se você quer emendar mais Eu quero alguma fazer uma coisa. intervençãozinha rápida aqui, até para dar um olho aí, depois você menciona a questão dos economistas aqui. Ontem eu estava na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conversando com uma nobre deputada, não vou mencionar o nome, que o comentário, e também fui super bem recebido. Aliás, vou dizer, a deputada Carla Morano foi super bem recebido ontem lá. Entrei no plenário lá da Assembleia Legislativa, conversei com um prefeito de um município do estado de São Paulo, e ele estava mencionando lá que tinha alguns vereadores, no caso de oposição, que estavam sofrendo retaliações da população, porque com essa transparência que o senhor acabou de mencionar, um dos vereadores lá veio aqui para São Paulo e teve um almoço desses muito bons aí, salmão, etc. Enquanto a população está com dificuldade, o cara fez um gasto grande lá e essa nota teve que parar lá na transparência da prefeitura e a população estava pegando no pé dele. Então, a gente tem sim acesso a esses dados e precisa ter. Professor, quando a gente está falando de transparência e de orçamento, isso me parece esquisito para o cidadão comum. Então, a gente está ouvindo falar tanto de orçamento secreto na mídia. Não está em desacordo com isso que você está falando, que está acontecendo no âmbito federal, já que você fala de transparência, está falando de orçamento secreto? E, por último, aqui, isso é só para apimentar a conversa aqui. Claro, o debate aqui é para entender esses conceitos, mas é para trazer para o cidadão comum entender, né? E, por último, eu diria, o Aristóteles diz lá, né, nos seus brilhantes textos, que a gente tem que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida daquela desigualdade que eles têm, né? Isso que é uma igualdade aristotélica. Tem gente que pode pagar menos imposto, e aí você tem que tratar dessa forma. Então, quando a gente discute reforma tributária e discute gastos, a gente também está tentando fazer isso, que dá não só para você cobrar menos de quem pode pagar mais, mas também reverter melhores serviços exatamente para aquele que precisa mais daqueles serviços, né? Então, professor, não é só no gasto, não é só, também é na receita que a gente pode trazer um pouco de igualdade para esse país, não é? Comenta um pouco aí. Depois você fala do papel do economista, mas em tempos de orçamento secreto, onde está parando essa transparência que você mencionou para a gente? Isso é um absurdo total. É uma coisa que só esse governo podia fazer uma maluquice dessa, tá certo? O relator do orçamento lá, ele tem bilhões na mão dele que ele destina as verbas, distribui entre os deputados federais sem dizer para quem que é. Isso é completamente contra a transparência, a democracia, tá certo? Inclusive, a Folha de São Paulo descobriu que o pai do Lira, o presidente da Câmara, é prefeito de uma cidade do interior da Alagoas, e recebeu não sei quantos milhões lá, que ninguém estava sabendo. Isso é um absurdo, quer dizer, porque isso acaba sendo uma compra, o que a imprensa toda acaba colocando, uma compra dos deputados, porque aí, para votar a favor do governo, manda 15 milhões para o município do deputado. Aí ele vai lá, já teve essas denúncias, compra trator superfaturado, ou vai fazer um asfalto superfaturado, tá certo? E todo mundo ganha.
Porque esse é o detalhe, uma coisa central. A hora que você manda o dinheiro, você faz a licitação, e aí é onde a corrupção acaba acontecendo de forma desvairada. Porque você aumenta o preço dos produtos, como no caso dos tratores foi colocado aí. Agora, a população precisa... Veja, o que eu coloco, Haroldo, a maior arma do ser humano é a informação. E se a pessoa não tem informação, ela nem indignada ela fica, ela acha que isso é normal, que ela passa mal porque Deus quer, que ela não rezou, não foi na igreja. Quando não tem nada a ver, lógico que nós todos respeitamos as religiões, mas não tem nada que ver a igreja e a religião com o gasto público. Tá certo? O sujeito tem que ficar lá no pé do vereador, do deputado, e saber quanto é que custa o asfaltamento da cidade, se está certo. E aí, veja, nas cidades todas tem engenheiros, médicos que podem, se a coisa for um pouco mais difícil, eles podem lá ver como é que é esse processo. Então, voltando a essa questão do orçamento secreto, é um absurdo, tanto que o Supremo suspendeu isso. Ainda bem, tá certo? E aí, nessa discussão que você falou dos economistas, os economistas têm um papel fundamental, porque a nossa formação, ela nos permite analisar os dados de planejamento, de inflação, tá certo? De possibilidade de arrecadar mais impostos ou não, como é que eles são arrecadados, entender junto com outros profissionais, arquitetos, sociólogos, médicos, etc., em cada município, fazer um planejamento do município. Por exemplo, a questão do plano plurianual. Não é o prefeito, porque acontece muito, o prefeito chama lá um contador e manda ele fazer, baseado no último plano, aumentar lá um pouco a receita, a despesa e pro forma faz. Isso aí tem que ser um debate na cidade. Inclusive, só mais um detalhe importantíssimo, o plano plurianual ele tem que estar ligado ao plano diretor. O plano diretor, no Brasil, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a fazer plano diretor. Tá certo? E os que tiverem menos e for numa região metropolitana também são obrigados. E o plano diretor é para 10 anos. No plano diretor, onde você discute as grandes questões das cidades. O que fazer, como fazer, não é só uso e ocupação do solo. Tá certo? O que é que você projeta para educação, saúde, cultura, tudo quanto é. E aí é um debate das intenções. Onde é que você concretiza as intenções? É com recursos que vai estar no plano plurianual. O que eu quero chamar a atenção é que tem toda uma lógica muito bem bolada nisso tudo, no país, essas leis. E os economistas têm um papel fundamental nesse sentido. O que eu falo, tem um mercado de trabalho enorme pelo Brasil, nas prefeituras e nas câmaras municipais. Agora, o outro detalhe que eu chamo muita atenção, inclusive nós temos feito isso lá no Conselho Regional, aí no nosso Conselho Regional em São Paulo, que você precisa preparar profissionalmente os economistas, porque a grande parte das faculdades de economia forma economista para o setor privado, não para o setor público. Então, o que o economista tem que ter uma matéria, economia do setor público, para ele aprender técnica, além de ele entender o papel do Estado, que é decisivo, como planejador, se você pega lá as funções do Estado, estão bem claras, tá certo? Então, além dele entender isso, ele tecnicamente tem que saber como é que faz o orçamento. Como é que você organiza isso? Tem uma técnica, ou a LDO ou o plano plurianual. Tá? Como é que você classifica as receitas? Tem toda uma técnica, as despesas, etc. E nós, economistas, temos plenas condições de fazer isso e abriria um campo de trabalho grande para a gente. Então, o Conselho Federal de Economia, os conselhos regionais, deveriam aprofundar esse debate pelo Brasil, tá certo? Tá? Para que a gente possa cada vez mais contribuir com a sociedade brasileira e também abrirmos um espaço profissional para a nossa categoria. Maravilha. Existe uma certa demonização do Estado, das coisas públicas e etc., aí feito por uma agenda que é conhecida como uma agenda ultraliberal, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando as pessoas demonizam o Estado. É o Estado que acaba resolvendo determinadas crises, né? Como ensinou Keynes, quando não tem lá, os agentes privados não conseguem se organizar. Veja a importância do Estado, por exemplo, no caso do SUS, né? O número de mortes no estado de São Paulo chegou a zero alguns dias aí, depois de uma pandemia brutal que matou
milhares de brasileiros, porque a gente teve o Estado impondo ali, ou colocando vacinas à disposição da gente a despeito das crises dos diferentes órgãos de governo aí. E nós, como economistas, também temos que saber, a atividade privada, evidentemente, é importante, mas não pode ter economista bom só na atividade privada. A gente precisa também de boas cabeças ajudando a ver ali o orçamento, a boa alocação de recursos, né, professor? Na primeira aula de economia está escrito lá, qual que é o papel do economista, né? É tratar a economia, a ciência dos recursos escassos, da boa alocação de recursos escassos. Então, é isso que a gente tem de melhor e pode fazer. E outra coisa importante é que, trazendo também uma questão legal, né, que você está falando de várias leis, para os entes privados, você pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Mas para o ente público, você só pode fazer aquilo que é permitido, né? Ou seja, que está lá dentro da legislação. Isso é importante a gente saber essa diferença. Mas, professor, trazendo aqui de volta aos temas da aplicação dos recursos públicos, então quer dizer que nós, economistas, aí podemos buscar nos diferentes âmbitos os políticos para a gente poder conversar, não só como economista, mas como eleitor também, de forma a fazer com que o orçamento tenha uma aplicação mais adequada dentro do município. Ou seja, por exemplo, a gente pega lá o censo que ficamos aí mais de 10 anos sem fazer, uma vez por conta de pandemia, outra vez por conta de falta de recursos, e a gente não sabe quantas crianças tem no município, qual a idade das pessoas, se tem muito pessoas mais velhas que vão precisar mais de hospital, ou mais novas que vão precisar de escola. Então, o economista, ciente com esse trabalho de dados todos aí, pode ajudar uma melhor alocação de recursos a partir da legislação orçamentária? É papel nosso também? Não tem dúvida, Haroldo. Acho que esse é um dos papéis fundamentais, o que eu sempre discuto aí no Conselho. Eu falo para os meus alunos, além da gente ser profissionais competentes para poder se desenvolver profissionalmente, ter um salário legal, viver bem com a família, nós temos um compromisso com a sociedade. Nós temos que ajudar a superar os problemas que o Brasil tem, e é possível, o Brasil é um país riquíssimo, tá certo? Só o problema é que está com um desastre de governo, causando problema em tudo quanto é área. E nós, economistas, temos um papel importante, tá? De poder pegar, não só nas capitais, mas no interior, onde haja delegados dos conselhos regionais, e lá reunir com a população. Nós temos um instrumento na mão. Você tem um orçamento e nós temos uma formação mínima para discutir isso. Então, nós temos uma obrigação fundamental de ajudar a resolver os problemas do Brasil, que é possível. O Brasil é riquíssimo. Tá? O problema é que o Brasil é mal governado. Esse é o problema. Tá? E mais um detalhe, olha, eu tive experiência, fui vereador em São Paulo e fui subprefeito. Por exemplo, eu gosto de falar isso, não é no sentido de querer falar que contar vantagem. Eu fui em São Paulo, atualmente tem 32 subprefeituras. E eu fui subprefeito da subprefeitura do Jabaquara, que tem 220 mil habitantes. Quando eu entrei lá, você tem um acompanhamento e classifica o atendimento da subprefeitura. O Jabaquara era a quinta, sexta colocada. E eu, em 4, 5 meses, consegui colocar em primeiro lugar. E por quê? Porque eu fiz uma gestão altamente transparente. Tá? Eu nunca persegui nenhum funcionário porque ele era de outro partido. Só para te dar uma ideia, no primeiro dia eu reuni os funcionários e a disputa eleitoral naquele ano tinha sido entre a Marta Suplicy e o Maluf. Tá? E eu fui indicado pela Marta. Então eu cheguei lá e falei, olha, eu não quero saber em quem vocês votaram. Votar é uma ação democrática. Cada um vota em quem quer e não tem problema nenhum. E o funcionário que trabalhar direito, eu vou fazer força para promover, independente de quem ele votou. Porque esse é o nosso papel. Eu coloquei, logo que eu iniciei a gestão, eu estou dando exemplo que é possível fazer isso. Coloquei na sala de entrada da população os dados do orçamento da subprefeitura traduzido. Não adianta você colocar lá 10 milhões para serviço de terceiros. O que é serviço de terceiros? É contratação de empresa de tapa-buraco, de limpeza de boca de lobo, de limpeza de córrego, de conservação das áreas verdes.
eu colocava lá quanto que custava para conservar a área verde, para fazer a limpeza de córrego, por exemplo, material de consumo, quanto gastava de gasolina, e todo mês eu fazia um balanço e distribuía para todo mundo. Então, isso deu essa transparência, deu uma respeitabilidade enorme. Então, mais um detalhe, como eu nunca discriminei ninguém, só para dar mais um exemplo, tinha uma menina, uma moça lá que me apoiou quando eu era candidata a vereador, que era do PT. Aí ela tomou uma multa, ela veio pedir para me cancelar a multa. Eu falei, pô, minha cara, nós brigamos a vida inteira para acabar com isso, você vem pedir, você vai pagar a multa. Ela não olhou mais na minha cara, não tem problema nenhum, o que eu vou fazer? O meu papel é defender os interesses da população, tá certo? O que aconteceu, Haroldo, e quem nos está acompanhando? A maioria dos funcionários trabalhou muito bem, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, não é para minha causa, é porque os funcionários perceberam que a gente ia fazer um governo transparente, sem esconder nada, tá certo? Aí eles se dedicaram ao máximo. Então, veja, o funcionalismo público, lógico que tem picareta, como tem empresa privada em qualquer lugar, mas a maioria é gente séria. Agora, precisa saber quem que conduz aquilo lá. Então, essa questão é fundamental. E a questão também, mais um detalhe, quando eu fui vereador, que eu consegui alguma obra, as pessoas vinham me agradecer, eu falei, vocês não precisam me agradecer, porque eu ganho para ser vereador. Eu não estou quebrando o galho de ninguém, nem trabalhando de graça. As pessoas precisam perceber isso. Quem paga o salário do deputado e vereador somos nós. Quem paga o salário do prefeito somos nós. É que as pessoas ficam com medo por falta de cidadania. Nós não temos essa prática no país. Então, são questões, veja, que a discussão do plano plurianual, do processo orçamentário, nos remete a fazer debates fundamentais para a sociedade, que é a questão da cidadania, da transparência das contas públicas, que é fundamental, porque nós temos que combater a corrupção, tá certo? Essa é a grande questão que está colocada. Não adianta o governo arrecadar dinheiro e começa a ter uma tremenda corrupção, enriquecer os políticos. Então, nós vamos fiscalizar isso também, que é o papel de nós todos, inclusive dos economistas. Então, são questões centrais aí que a gente precisa estar debatendo para mostrar essa situação e a possibilidade de mudar. É possível mudar. Agora, nós precisamos ter essa consciência, ter informações. Só vai mudar com participação, né? Eu estou olhando aqui, em paralelo, que tem uma outra telinha, estou olhando o site da Prefeitura de São Paulo, apenas como exemplo, né? E aí está colocado lá que o orçamento aqui da cidade é quase de 68 bilhões de reais. É muito, muito, muito dinheiro para a gente ter uma cidade. Eu moro num lugar relativamente bom da cidade aqui, claro, mas a gente vê aqui buraco, falta de boca de lobo, gente morando nas ruas, tal. Eu acho que não era mais para a gente estar numa situação como essa, a despeito da grande crise, que também tem os seus a responsabilidade federal do próprio Estado, ninguém sai inocente nessa. Mas eu queria dizer o seguinte, professor, esse papel nosso aqui de estimular as pessoas a buscarem mais informação e correrem mais atrás de dados e tentar mais cidadania de verdade, né? Participar do debate político. Tem muita gente que fala, poxa, mas esses caras estão falando, eu não gosto de política. Eu não estou falando nem só. Tem colega economista nosso aqui que pode falar, poxa, eu não gosto de política. Aí eu queria discutir com você aqui na última partezinha, nosso seguinte, professor, a nossa economia, que hoje a gente chama de economia como ciência, ela não era chamada de economia política lá, não importa, né, se é pelo Karl Marx ou sobre o Adam Smith, para os dois isso era economia política, né? E para os outros economistas clássicos também. Então, a gente também tem que se envolver com política, nós como economistas e também o cidadão ou não? Como é que você enxerga isso aí? Não tem nem dúvida, Haroldo, qualquer decisão na sociedade é política. Se vai aumentar o salário mínimo ou não, são os deputados que definem isso. Se vai investir prioritariamente em educação ou não, são os deputados, os vereadores é que decidem isso. Então, a gente tem que viver permanentemente a questão política, porque trata da nossa vida.
eu até brinco, a gente não discute time de futebol, porque cada um tem o seu, e você não vai discutir ou religião. Agora, a política, porque a turma, tem muita gente que fala, eu não gosto de discutir religião, política e futebol. Eu falo, religião e futebol, tudo bem, porque cada um tem o seu. Agora, a política, nós temos que discutir, porque depende da nossa vida. Por exemplo, você acabou de dar o exemplo agora aqui, que foram os funcionários municipais de São Paulo, vai aumentar o desconto para a Previdência. Eles já estão sem aumento há muito tempo. Além de não ter aumento, vai diminuir o salário, porque vai aumentar a contribuição para a Previdência. Essa é uma ação política que os vereadores tomaram. Então, nós temos que participar. É de uma ingenuidade ou de um oportunismo enorme falar que não quer participar de política. Ingenuidade é porque o cara acha que não tem nada a ver com isso quando ele tem. Se falta a creche para o filho dele, é uma questão política. Tá certo? Tá, isso é ingenuidade. E oportunismo é o cara que não quer discutir para continuar enganando as pessoas desinformadas. Tá certo? Então, essa é uma questão central. E nós, economistas, como você falou, economia política. Economia, veja, é uma discussão que eu já tentei fazer aí no conselho, nós vamos fazer. Economia, como você teve esse avanço do neoliberalismo no mundo, a partir lá da eleição do Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra, que é o que é o neoliberalismo? É desregulamentação, tirar o Estado da economia, vender estatal, desregulamentar o trabalho, abrir a economia para o exterior. Tá certo? É tudo que os Estados Unidos não fez e não faz a Inglaterra. Eles querem que a gente faça isso. Tá certo? Então, com essa política neoliberal, que está destruindo a indústria do Brasil, que é um dos absurdos que está acontecendo no Brasil, que as pessoas não acompanham muito. Tá certo? Essa política neoliberal, você tem essa visão aí de que o Estado não presta, tem que acabar com tudo, privatizar tudo. Tá certo? Então, essa é a grande questão. Então, e o estudo de economia, em grande parte, virou uma questão matemática. Fica fazendo equações que quem atua no mercado financeiro, tudo bem. Mas economia é muito mais que o mercado financeiro. Muito, muito mais. A gente tem em pauta permanente as questões sociais, tá certo? A questão de como você resolve os problemas de transporte, de infraestrutura, de poluição, essa questão toda, tá certo? Então, isso. Olha, tem aqui a Tereza mandou só um detalhe, a Tereza mandou um texto ao Odilon, quais seriam as sugestões e ações para que houvesse conscientização da população em relação aos seus direitos? Treinamento nas escolas, comunidades, empresas, é isso aí. Que o Haroldo também é preocupado com essas questões, tá certo? Aquilo que eu falei, nas escolas tem que ir lá na Associação de Pais e Mestres, tá? Nos bairros, nas associações, nos sindicatos, nos empresários. Esse debate tem que ser feito, por exemplo, o empresário paga imposto também, ele tem que saber onde é que está sendo usado o imposto que ele paga. Interessa a toda a sociedade, sem discriminação, empresários, trabalhadores, nós temos que cuidar do Estado, impedir que o Estado seja usado para favoritismo e corrupção. Viu, Tereza? Então, é isso que tem que ser feito permanentemente, que a gente não pode abrir mão, porque aí, olha, o Brasil, como eu falei, o Brasil é o 5º país em extensão territorial do mundo, o 6º país em população, 213 milhões. Só para dar um exemplo, a Argentina tem 44 milhões, a população do estado de São Paulo. O Uruguai tem 3 milhões e meio, a população, menos que a população da Zona Leste. O Brasil tem uma abundância de água, o país com mais área agriculturável do mundo, é um país que tem desenvolvimento tecnológico, apesar de que faz um mês o governo cortou 600 milhões aí do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é um absurdo. O mundo inteiro, aí o 5G, o mundo inteiro investindo e nós andando para trás. Tá certo? Isso então, é uma decisão para o futuro, né, professor? O orçamento sendo discutido, uma das coisas que o Brasil fez, aí, um grande erro que vem fazendo ao longo do tempo, por exemplo, liberar recursos para emendas parlamentares aí não tão transparentes e, ao mesmo tempo, reduzir recursos do investimento, né? Ou seja, estradas adequadas, portos, aeroportos, coisas que trazem retorno, pesquisa e desenvolvimento, né? Bolsas de estudo
com dificuldades de serem pagas, um desmonte aí de alguns dos processos importantes que o Brasil avançou, feitos recentemente, isso é péssimo. Aí, professor, a professora Mariana Mazzucato tem um livro bem interessante chamado O Estado Empreendedor, que ela mostra claramente para a gente que não está falando de um Estado paternalista que vai manter a empresa ruim do amigo funcionando. Vai fazer o seguinte, vai fazer com que a sociedade avance, né? Esse que é o Estado bom, que faz com que a sociedade inteira avance. E aí eu lembrei de uma série que está passando agora na TV, que fala sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que ele teve uma missão com o Marechal Rondon aqui no Brasil, e uma cena do filme mostra o seguinte, que é lá o JP Morgan falando, não, você tem que liberar o mercado, você tem que deixar com que o homem mais rico dos Estados Unidos possa construir transporte, etc. Ele falou assim, eu não posso deixar você tomar conta de todo o mercado, porque senão vai virar um monopólio privado e aí você cobra o preço que quer. Ou seja, esse tal desse livre mercado também precisa de alguém controlando ele ali em prol de toda a sociedade. A crise de 2008 é uma demonstração evidente dessa liberdade toda para o mercado ser um problema. A gente não está falando aqui do Estado paternalista, e sim um Estado de controle que faça com que a sociedade avance toda ela, e não um pequeno grupo de escolhidos, não é isso, professor? Olha, esse é um tema fundamental que você está levantando, Haroldo. O Estado tem um papel decisivo. Tanto, olha o seguinte, a semana passada, nos Estados Unidos, foi aprovado um pacote de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares para a recuperação da economia, investimento em estradas, pontes, etc., que dá quase 7 trilhões de reais. Tem um outro pacote que está sendo discutido na área social, 1,5 trilhão. Isso é interferência direta do Estado. O FMI mesmo já chegou à conclusão que aquela política que eles faziam tinha um conjunto de erros. Tá certo? Se você pega agora a atual crise, o SUS, que é estatal, tá certo? E o que é? Se não é o SUS, não tinha morrido 610 mil, ia ter morrido muito mais gente. Foi decisivo, a gente toma vacina de graça. Tá certo? E você veja, Haroldo, só para entender, eu tive recentemente no interior conversando com um jovem que eu conheço, que ele fez engenharia e agora ele criou uma empresa de energia solar. Então ele está todo animado. É um cara que tem uma visão progressista. E aí ele começou a criticar a questão de pagar tributos. Só para perceber, eu falei para ele o seguinte, eu conheço a família dele. Eu falei, para que a gente paga tributos? Para sustentar o Estado. Eu falei, você estudou aonde? Ele estudou na universidade pública. A irmã dele está fazendo medicina onde? Numa universidade pública. O pai dele é professor da área pública. Eu falei, meu amigo, você acha que você virou engenheiro por quê? Tá, imagina quanto... E é de uma família de classe média abaixo, tá certo? Eu falei, você conseguiria entrar o teu pai bancar você numa engenharia particular ou na medicina da tua irmã, como escola de medicina hoje é 6, 8 mil por mês? Agora, aí ele parou para pensar, eu falei, olha, veja o que você está falando. Tá, veja como é que as pessoas são ganhas, elas são beneficiadas pelo Estado e não conseguem perceber. Aí fica repetindo essa visão aí que você tocou, essa visão neoliberal de que o Estado atrapalha, é coisa ruim, que o mercado resolve tudo. E você colocou bem essa questão do filme. Se você deixar o mercado tomar conta, aí você vai ter um monopólio privado, aí é um salve-se quem puder. Tá certo? Exatamente. Porque aí o empresário o que quer? Quer ganhar dinheiro. Que é legítimo o empresário ganhar dinheiro. Mas aí o poderoso vai acabar com os empresários médio e pequeno. Exatamente. Aí vai ser um empresário ganhando dinheiro, né? Então, só para você ver como a questão da informação, e esse tipo de debate que a gente está fazendo, ele é fundamental para levar informação. É bom você poder dialogar, inclusive é bom chamar uma pessoa que só defende o mercado para ela poder se contrapor e justificar essas questões que a gente coloca, tá? Maravilha. A gente já está encerrando aqui.
eu vi que a Tereza fez um outro comentário aqui, que realmente a situação está complicada, porque hoje a gente tem uma grande parcela da população mais preocupada ali com a subsistência na Torre de Maslow, né? Então, fica difícil você pensar em outras questões se você tem a sua própria existência ameaçada. Então, ela tem razão com isso. Mas faz parte da nossa missão aqui ampliar esse debate e levar essa discussão adiante. Professor, quando a conversa é boa, passa muito rápido aqui. Eu queria, então, que você passasse as suas considerações finais aí em relação a esse nosso debate aqui e fica à vontade para fazer outros comentários que você achar pertinente. Eu só queria dizer que a nossa troca de ideias e opiniões aqui não é necessariamente a opinião do Conselho de Economia, nenhum de nós tem a prerrogativa de falar sobre isso, mas, claro, a gente tenta trazer aqui um debate de alto nível, de boa qualidade, para que você, que está nos assistindo aí, possa fazer aí a sua própria avaliação e ter a sua opinião, buscando outras fontes, etc. A gente sempre recomenda que isso seja feito. Então, professor, queria que você passasse para as suas considerações finais, agradecendo aqui todo mundo que assistiu a gente aqui presencialmente, né? Ou seja, de modo online, né? Mas no mesmo instante em que a gente está falando, e todos aqueles que vão nos assistir depois. Mas, professor, faça aí seus comentários finais aí, por favor, mestre. Não, só antes de fazer, a Tereza levantou outra questão importante, é essa. Você pega uma situação que o povo está passando fome, o sujeito está preocupado que ele vai comer amanhã. Então, fica longe essa questão. Por isso que nós precisamos melhorar salários, melhorar a educação, a qualidade de vida, para as pessoas, na prática, se tornarem cidadãs. Tá certo? E as questões que eu acho importantes para concluir, Haroldo, é o seguinte: eu acho que todos os conselhos regionais deveriam fazer esse debate do plano plurianual, as suas subsedes deveriam fazer esse debate, as delegacias. Tá? A gente precisa pensar como é que discutir com as escolas, aprofundar o debate nessa matéria economia do setor público para, além da discussão do papel do Estado, que pela minha experiência, o que acaba acontecendo, cada professor dá o que ele quiser. Você precisa ter uma formação técnica, além da visão do Estado, de como fazer o orçamento, aquilo que eu falei. E nós aqui estamos procurando cumprir o nosso papel aqui no Conselho Regional de Economia, que é fundamental para resolver a crise brasileira. O Brasil é um país rico, é possível de mudar. Nós, economistas, temos propostas para isso. Agora, nós precisamos divulgar e ter acesso aí às mais diversas áreas e camadas da população para explicar, por exemplo, nesse caso, aí, a importância do orçamento público do plano plurianual. Então, muito obrigado aí, Haroldo, ao Conselho aí por dar essa oportunidade da gente conversar e vamos continuar na luta aí, tá bom? Maravilha. A Carolina está colocando aqui, só para a gente encerrar, muitos municípios têm tido dificuldade para atingir o mínimo de 25% dos gastos com educação. Como você enxerga essa situação, professor Odilon? Só para a gente encerrar, a última pergunta aqui, então, da Carolina, que a gente agradece também. Carolina, veja, educação é uma questão básica. Você tem que gastar o máximo que você puder para melhorar as escolas, fazer quadras, equipamentos, pagar. Eu só trocaria o verbo gastar por investir, né? Que gastar dá a impressão que está jogando fora. Veja, é um investimento fundamental. Por quê? Porque você tem... Veja, onde não se gasta os 25%? Porque a educação não é prioritária. Tá? Os caras não estão nem aí, entendeu? E os professores têm que se organizar para pressionar. Essa é a grande questão, que onde não se gasta 25% é porque educação não é prioritária. Segundo, porque a sociedade lá não sabe disso e não pressiona. Tá certo? E gasta mal, porque também tem isso. Além de gastar mal, muitas vezes você não tem qualidade técnica para fazer empenho, fazer projetos, etc. Isso acontece muito também. Então, são essas... Isso é possível de ser... economista, né? Por isso que precisa de economista. É isso aí, Alan. Maravilha. Por isso que a gente precisa de economista nas discussões dos debates do uso dos recursos escassos do Estado e para o melhor benefício da sociedade, né? A melhor educação passa aí, sem dúvida, pelo papel do economista. Então, eu queria agradecer demais aqui a participação do professor, agradecer ao Conselho Regional de Economia, na pessoa do seu presidente, o nosso professor Barsi,
Agradecer o Hélio, o pessoal do staff da área de imprensa do Conselho, que organizou o nosso debate, que vai levar depois esse debate para mais gente. E um grande abraço para todo mundo e até o próximo debate, professor Odilon. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço aí.